Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e vou fazer uma análise para a próxima semana, uma análise do gráfico semanal do Ibovespa. Mas antes disso, eu quero falar com você. Se você está chegando aqui agora, acessa vounabolsa.com.br, procura lá a parte de cursos, clica aqui em cursos, você vai cair nessa área aqui, procura o Guia do Iniciante, que é um curso gratuito, clicou em Guia do Iniciante aqui, você vai ser direcionado para um site, para o curso. Mas antes disso, você deve fazer o login aqui, ó, clica em login. Quando você clicar em login, vai clicar em registrar, você vai colocar o nome, e-mail e o nome do usuário, depois só é aparecer lá no Guia do Iniciante e clicar aqui em inscrever-se, inscreva-se, e aí você vai fazer o curso. Então aqui para o Guia do Iniciante para você, e agora a gente vai falar de gráfico semanal para quem já está aqui no mercado aqui há algum tempo, né, acompanhando, já fez alguns cursos, fez o curso de análise gráfica lá com a gente, fez o curso de estratégias vencedoras e vou procurar as ações mais fortes. Primeiro gráfico aqui é o gráfico do Ibovespa, depois eu vou falar de dólar, de juros, de boi e milho no gráfico perpétuo, depois Petrobras, Vale e Tube, depois eu falo dos setores mais fortes e das ações mais fortes aqui do mercado. Então o Ibovespa trabalha dentro de uma tendência de baixa ainda. Se houver algum tipo de repique, o alvo seria os 45.176 pontos aproximadamente, que é a retração de 382 de Fibo dessa última perna aqui de baixo. Então essa última perna aqui de baixo, eu tenho uma retração nos 45.200 pontos aproximadamente, 382. Se o Ibovespa subir nas próximas semanas, tem mais ou menos aqui uns 15% de alta, para depois a gente tocar essa região aqui como uma região de resistência, mais ou menos essa região aqui, ó. Eu tenho uma linha de tendência de baixa aqui, que vai dar próximo aqui da retração de 382. Então, se houver um retorno, né, um repique, a gente deve buscar essa região. Para que haja esse repique, eu preciso do rompimento da máxima dessa semana, por volta dos 38.900 pontos. Um aspecto positivo aqui do Ibovespa no gráfico semanal é que o Ibovespa faz um fundo abaixo do fundo anterior, porém aqui faz um fundo um pouco acima do fundo anterior, uma divergência de alta no histograma MACD, o que pode indicar que a tendência já está fraca. Já está perdendo força a tendência de baixa, a gente está muito próximo de um fundo. Então bastante atenção aqui no mercado. Se alguma ação no gráfico diário fez um pivô de alta no gráfico diário, para mim é compra. Se alguma ação no gráfico semanal deixou aqui uma violação da máxima da semana anterior, essa ação estava numa zona de suporte, também é compra, que aqui as compras são mais conservadoras, com menos risco, né? Já que a gente tem essas divergências. Mas obviamente que se você não entende, não sabe o que eu estou falando aqui, dá uma parada, vai estudar, faz algum curso, vai lá no site, faz o curso de estratégias vencedoras, que é o melhor curso que eu tenho, e depois a gente conversa sobre isso. Ou então procura um curso de análise gráfica e tenta operar. Mas cuidado com a besteira de chegar no mercado aqui agora, né, e já querer colocar aqui muito dinheiro, operar opções, como eu recebi aqui. Eu recebo muitos e-mails de pessoas que entram no mercado, começam a operar com opções, com mercado futuro, com dólar futuro, fazer day trade mini índice. Então cuidado aqui, que é melhor estudar, que você não vai ficar rico de uma hora para outra aqui no mercado, não é bem assim não. A verdade é que muita gente vai à falência muito rápido. Então aqui, ó, a tendência do Ibovespa é uma tendência de baixa, porém a gente já tem alguma sinalização de força, de perda de força vendedora. Não vou ficar falando muito aqui do Ibovespa, mas atenção a um possível fundo. Dólar futuro, tendência é de alta, porém eu tenho aqui um topo, com topo no histograma. Eu não tenho esse novo topo no mesmo nível do topo anterior, né? Mas eu tenho aqui que o histograma está sem força para armar outro topo aqui mais alto. Então, também uma sinalização de possível topo aqui no dólar, então muito cuidado, e a gente pode ter aqui um topo duplo. Esse topo duplo vai ser confirmado pelo curso de análise gráfica que você fez, clássica, né, com a perda dos 3.769. Então, se perdeu essa região aqui do suporte, voltar a cair, né, armar essa aqui, ó, a gente tem tudo para buscar os 3.247, 3.250, que é a retração de 618. Então, se o dólar armar essa movimentação aqui, tem tudo para buscar os 3,30, 3,25 aproximadamente. Estamos de olho aqui no dólar futuro. BG e FUT, obviamente que, voltando aqui o dólar, deixa eu apagar aqui, né? Obviamente que isso aqui só vai acontecer se eu tiver a perda dessa região, senão
o dólar pode voltar a subir, mesmo que o dólar suba aqui mais forte, eu posso ter aqui um topo, aqui mais ou menos mais alto que o topo anterior, e aqui eu vou ter um topo mais baixo que o topo anterior, ou seja, a gente está muito próximo, segundo a minha opinião aqui, minha visão, de um topo no dólar e um fundo na bolsa. Então, bastante atenção que isso pode realmente acontecer nas próximas semanas. Vale salientar que eu estou fazendo gráfico semanal, médio prazo. Então, eu estou colocando aqui que esse fundo e esse topo deve ocorrer lá, deve haver essa confirmação lá para o mês de março. Eu estou de olho aqui no mercado, bastante interessante começar a estudar nesse momento, porque o mercado pode começar a subir, a bolsa pode começar a subir, você vai estar fora dessa festa, então aproveita para estudar. DI de um dia F21, meus juros futuros ainda, Tesouro Selic 2021, tendência de alta, mesmo esquema do dólar. Se perder esse último fundo aqui, eu mudo para prefixado, né? Prefixado IPCA mais 2019 é o meu próximo papel. Eu aposto aqui mais altas de inflação e queda de juros. Então, bastante atenção aqui aos papéis, aqui aos juros futuros, né? Que a gente está com uma pressão já de compra enfraquecida. CCMU FUT, milho futuro, é uma tendência de alta, porém eu tenho aqui, posso ter algum recuo nas próximas semanas. Se houver esse recuo, deixa eu ver mais ou menos quantos reais a gente deve cair aqui, né? Mais ou menos aqui R$1,50, então R$1,50 aqui para o contrato dá mais ou menos uns 600 e poucos reais. Então caiu R$1,50, eu já começo a pensar em compras, vou depender de um candle comprador em cima dessa região aqui dos 3,828. Mas o milho está dentro de uma tendência de alta, mas está sujeito a um recuo, né? Normal, a gente sobe, recua, sobe, recua. O boi futuro, aqui o gráfico do boi, o gráfico semanal perpétuo do boi, está tentando romper a CLTB, eu preciso de mais uma semana de alta para que a gente rompa forte. Obviamente que o boi pode lateralizar durante algumas semanas para depois subir forte, mas o viés, a tendência do boi ainda é uma tendência de baixa, subiu nesse gráfico semanal, mas eu posso voltar a cair. No gráfico diário, estou com o meu stop abaixo da máxima da última sexta-feira, e se eu sair lá do gráfico diário, eu espero uma nova compra. Não armo posições na ponta vendedora ainda não. Dos setores aqui, setores da bolsa como um todo, eu tenho um setor de consumo, uma tendência forte aqui, das últimas semanas, uma tendência de baixa forte, perdendo esses últimos fundos aqui, ó, e agora o alvo está aqui para essa mínima por volta dos 2.150 pontos aproximadamente. O mercado já está muito fraco, já está caindo muito forte, e a qualquer momento eu posso ter um repique, então cuidado que abrir operações na ponta vendedora agora é muito mais arriscado. Então eu espero aqui um repique para depois começar a pensar em compras. Não compro o setor de consumo, não compro o setor industrial, porque os dois estão numa tendência de baixa. Aqui a gente tem aquele topo duplo, né? Se eu for considerar que aqui é a base, né, do topo aqui, a gente já atingiu o alvo e a qualquer momento a gente pode repicar, o que a gente repica mais ou menos uns 10%. Então eu tenho 10% nas próximas semanas, mas eu não compro nenhum desses setores, inclusive sem divergência. Quem está com divergência aqui é o setor elétrico, então o setor elétrico ainda consegue ser um dos melhores setores para operar divergência, não que o setor elétrico seja o melhor setor, né? Mas para operar divergência, tem a CLTB aqui, ó. Se repicar, tem tudo para buscar aqui a LTB e também esse último fundo. Então aqui tem o último fundo, passando aqui, e aqui está a LTB, então eu tenho uma zona de confluência de resistência para o índice do setor elétrico. Eu posso fazer essa movimentação aqui, não me espantaria se eu fizesse essa operação aqui, essa movimentação aqui não. Último fundo, resistência, e LTB resistência. Então, setor elétrico também numa tendência de baixa, mas pode ser que haja algum repique, a gente está muito próximo aqui de um repique. Setor imobiliário, estou de olho nesse setor, né? Muito atento aqui a esse setor. Se houver um rompimento da CLTB aqui, nas próximas semanas,
a gente pode ganhar um bom dinheiro nas próximas semanas, isso se os juros começarem a dar um sinal de fraqueza. Então, tem um LTB aqui, rompeu o LTB, eu penso em comprar muitas ações de alguns setores aqui imobiliários. Setor financeiro, tendência de queda, também tentando aqui um rompimento dessa LTB, uma busca, né, um retorno à LTB, um retorno à média. Fundo aqui, fundo mais baixo que o fundo anterior, fundo mais alto que o fundo anterior, divergência de alta, entrou em tendência de baixa no gráfico mensal, mas eu posso ter um repique nas próximas semanas e dá para ganhar um dinheiro com isso. Petri 4, tendência é uma tendência de queda, fundo mais baixo que o fundo anterior, fundo mais alto que o fundo anterior, divergência de baixa, essa semana a Petri cai 14,7%, indo para a vala, tendência de queda muito forte, pode ser que haja algum repique nas próximas semanas, mas é uma compra muito arriscada também aqui, né? Deixar essa linha para a gente acompanhar, pode ser que haja esse repique sim, mais ou menos uns 20% de lucro, já que como o mercado como um todo, eu tenho aqui, ó, último fundo suporte, agora virou resistência, LTB que também é uma resistência, então alvo em 6,43 para a Petrobras nas próximas semanas, se houver esse repique. Quem está vendido aqui, continua aqui esperando para fechar as operações. Fundo mais baixo que o fundo anterior, fundo um pouco mais alto que o fundo anterior, vale 5 também enfraquecendo aqui, e eu tenho, né, no caso dessa ação aqui, uma linha mais, aqui ó, essa aqui é a linha, então eu posso ter aqui um repique mais fraco, mas passou aqui dessa região, tem tudo para buscar a média que vai dar por volta dos 10,70, então para Vale 5 tenho aqui até os 10, 30%, 30, 35% de lucro nesse repique. Se você tem interesse em operar contra a tendência, aí é uma boa pedida essas ações, mas eu não vou fazer essas operações não, tá certo? Cada um faz o que achar melhor. Divergência de alta também estou no YouTube 4, então muitas ações com divergência de alta. Vale muito aqui a atenção da gente, porque o mercado está perto de um fundo importante. Não é para adiantar fundo, eu não vou adiantar esse fundo, mas eu estou na minha função aqui de abrir seus olhos. Comentar as ações mais fortes agora do mercado. Hiper 3, das ações mais fortes do mercado, recuou, não gera nova compra. A gente está armando aqui uma possível bandeira, né? Não possível uma bandeira, ou é mais para uma bandeira aqui de alta, então a gente tem essa movimentação, recuou e pode ser que a gente volte a subir. Porém, eu preciso de mais um candle de compra, um candle, né, de força aqui, para na outra semana, a semana lá da primeira semana de fevereiro, começar a pensar em compras, mas é uma das ações mais fortes aqui, é Hiper, então estou de olho nela. Braskem também estou de olho, porém já está caindo aqui algumas semanas, né? E eu falei com você no curso lá de Fibonacci da Braskem, que a gente já estava próximo de um topo aqui, subiu mais 2 semanas, mas agora está recuando, um recuo normal, que deve buscar aqui a retração de 382 por volta dos 22,51 agora. Chegou aqui nos 22,51 da Braskem, plotou aqui 2 candles de alta, confirmou o fundo, eu penso em compras na Braskem. Então, o mercado voltar a subir, são essas ações aqui que eu estou falando para você, que eu vou focar. MRV, também fazendo a mesma movimentação lá da Hiper 3, fazendo uma bandeirinha aqui, né? Então tem aqui o mastro, uma bandeira, mais um candle de alta. Na primeira semana de março eu compro o MRV3 como position. CTIP 3, deixa eu dar uma olhada aqui, também lateralizando em topo. Pode ser que volte a subir, você nota que o mercado caiu, mas a CTIP ficou lá em cima, então mais uma compra aqui na próxima semana se violar essas máximas. Outra operação, Sabesp, colocar aqui Sabesp 3, gera compra, então Sabesp gera compra para mim, pelo método do estratégias vencedoras. Se violar essa máxima daqui em 10 e 11, o stop fica aqui em 17,90, o stop dentro do manejo de risco que você viu lá no curso Estratégias Vencedoras, você sabe por que eu estou comprando essa ação.
passou aqui dos 19,63, gera compra e o stop fica em 17,90. Então vai confirmar esse fundo. A gente está fazendo aquele mesmo esquema, né? Subiu, recuou e volta a subir. Sabesp 3 é uma boa ação aqui para mim. Estou de olho nessa ação, né? Eu vou plotar aqui no médio prazo o que foi que aconteceu. Tenho aqui um LTB. Essa LTB foi rompida, a gente lateralizou, recuou para cima da LTB novamente e pode voltar a subir. Então, suporte, se romper aqui essa máxima, a tendência é que essa Sabesp suba com mais intensidade, bastante atenção. TRPL4, estou de olho também aqui, lateralizando, né? Lá por volta do topo, preciso de mais uma semana de alta para comprar na primeira semana de março. Pomo 4, comprei no gráfico diário, mas estou de olho aqui também no gráfico semanal. A violação dessa máxima daqui pode gerar algum tipo de compra. Juliette Delta Mike, armando onda 1, onda 2 e onda 3. Vamos ver se essa ação consegue fazer essa movimentação. Pelo estratégias vencedoras não gera compra, mas eu tenho um LTB aqui, ó, na cara da ação. Se eu tiver mais uma semana de alta, aí eu penso em comprar como position na primeira semana de fevereiro. Magazine Luiza, próxima operação aqui. Recuou. Eu preciso aqui que Magazine Luiza deixe mais um candle de alta nessa semana. Deixou um candle forte de alta, é uma excelente ação para uma compra de position, porém eu preciso de mais uma semana forte de alta. Subiu forte aqui, fechou acima dos R$17, eu ploto a máxima e a mínima e compro na violação da máxima. Então, como position, Magazine Luiza, estou de olho nessa ação. Embraer 3, Embraer, preciso de mais um candle de alta para confirmar esse fundo. E aí, primeira semana de março eu compro Embraer, dentro daquele mesmo modelo, subiu, recuou e uma possível volta a alta. Deixa eu ver mais quem que eu tenho aqui. Elet 3. Vou colocar aqui o gráfico de Elet 3. Essa aqui não está muito boa, não tá muito forte, então eu tiro aqui da minha lista, não coloco Elet 3 para uma compra. Lame 4. Tudo isso aqui eu estou vendo pelas estratégias vencedoras, ok? Então tá aqui na lista principal, não está na lista, aquela lista auxiliar não. Essa aqui é as ações da lista principal. Lame 4 não gera compra ainda. Espero aqui mais um candle de alta para uma compra, né? Equatorial, EQTL 3. Deixa eu ver se gera compra. Preciso de mais uma semana de alta para ir na próxima semana comprar. Então, próxima semana para mim não vai ser uma semana compradora. Event 3, essa é uma boa ação, uma ação muito boa. Uma das melhores ações aqui do setor. Lateralizou, mas eu espero também mais um candle de alta para confirmar esse fundo e essa possível bandeira. Então, se essa semana, a próxima semana for uma semana de alta, eu ploto a máxima e aí, se for rompida essa máxima, eu compro Event 3. E por último, eu tenho aqui a ação da Cosan 3, me chama a atenção também dentro do mesmo modelo aqui. Preciso de um candle de alta. Se teve um candle de alta forte que fecha aqui acima dos 24,80, eu ploto a máxima e a mínima, compro na violação da máxima, coloco meu stop abaixo da mínima. A Cosan 3 subiu, fez um recuo, não foi até a retração de 618, está armando a onda 2, eu preciso confirmar essa onda 3 para uma compra. Então, bastante atenção aqui no mercado nas próximas semanas, que o mercado pode estar armando aqui uma onda 3 em muitas ações e pode estar armando um fundo importante no próprio Ibovespa. E um topo lá no dólar, embora muita gente ache que o dólar vai subir para os 5, 10 reais. Claro que eu não estou prevendo o futuro, eu não sei o que é que vai acontecer no futuro, mas eu estou preparado para isso. Estou preparado para essas ações aqui, se elas voltarem a subir. Então foi isso, é um prazer, um recuo no milho, um retorno para as tendências de altas de muitas ações. Até o próximo vídeo, que deve rolar na segunda-feira à noite, já que não vai ter pregão na segunda, né? Então, foi um prazer. Domingo, Manhattan Connection daqui a pouco. Acabou o domingo, acabou a semana. Ou começou a semana agora, né? Então, até mais.